Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos dar uma pausa no estudo dos modelos atômicos para conhecer o que após o modelo atômico de Rutherford foi feito no sentido de nomear, dar nomes a questões importantes do átomo, questões sobre as partículas nucleares, sobre as partículas que estão na eletrosfera. Pois é, vamos entender, vamos nomear, vamos conhecer um pouquinho mais as partículas subatômicas. Vamos lá? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo da química, essa linda química, eu gostaria de propor aqueles nossos 30 segundos de reflexão. Pois é, como anda aí o coração, como anda a mente, tá tudo bem? Tem algo que esteja incomodando? Eu gostaria de avançar nas nossas conversas, para propor uma reflexão um pouquinho mais profunda. Às vezes nós temos, às vezes a gente acorda meio tristinho e nem sabe por quê. Eu só estou tristinho hoje. Tá. Mas às vezes a gente está tristinho por algumas ações que acontecem no dia a dia. E algumas delas são inclusive impossíveis de serem tratadas, de serem alteradas, modificadas, melhor dizendo. Por quê? Porque elas estão no outro. Sei lá, você ligou para uma amigona sua ontem, estava com saudade de conversar e ela te tratou mal. Por exemplo, né? Isso te deixou tristinha. Poxa vida, eu estava morrendo de saudade da minha amiga e aí de repente ela me trata mal e você passa, aí chega o Barreto e fala assim, vamos fazer uma reflexão. Você fala assim, poxa, eu estou chateada porque minha amiga ontem me tratou mal. Mas ela é fogo, e começamos a responsabilizar o outro pelo nosso sentimento. E isso é uma questão perigosa. Eu não sei se é justo ou se é injusto. Não estou aqui para julgar isso, mas eu estou aqui para refletir o que a gente pode fazer para avançar na nossa qualidade de vida. Se você conseguir desenvolver características internas que você fique mais blindado, menos suscetível às interferências externas, porque as interferências externas, o nome já está dizendo, elas estão fora de você, portanto você não consegue prever, você não consegue evitar. Se você conseguir desenvolver instrumentos internos que te deixe um pouco mais forte em relação a essas interferências externas, você vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, será que não vale a pena a gente refletir? Tire aí seus 30 dias de hoje, dá um pause no vídeo, 30 segundos, tire seus 30 segundos e reflita, né? Tá tudo bem? Tem algo que esteja incomodando? Se está incomodando, como você pode trabalhar isso? Você com você, não é ir tirar satisfação com ninguém, nada disso. Você com você, como você pode ressignificar esse sentimento que está dentro de você para que ele não cresça e não tome volume no sentido de diminuir a sua qualidade de vida, tá? Então faça essa reflexão, como que você pode ter um instrumento, como pode se instrumentalizar internamente de tal forma que você tenha uma melhor qualidade de vida, tá bom? Mas vamos lá então para o nosso estudo das partículas subatômicas. Pois nós vamos ficar aí com o modelo atômico de Rutherford, que tem um centro, né? O átomo tem um centro, um núcleo, onde tem no núcleo no início ele reconheceu, ele sugeriu que tinha uma partícula positiva, que o núcleo era positivo, né? E em volta cargas negativas girando num espaço muito maior, de 10 a 100 mil vezes maior a eletrosfera em relação ao núcleo. Esse é o modelo de Rutherford.
Dalton, lá atrás, ele havia dito que o que determinava um elemento químico era a sua massa. Pois é, ele estava errado. O que determina se um elemento químico é hidrogênio, ou é oxigênio, ou é ferro, é o número de carguinhas positivas que tem no núcleo desse átomo. E isso passa a ser uma coisa tão importante, mas tão importante, que a química nomeou, deu um nome para esse número de partículas e também deu um nome para a partícula. Então a partícula, ela a partir de hoje passa a ter um nome, a gente passa a se referir a essas partículas que estão no núcleo como prótons, que são partículas positivas. Só que James Chadwick, ele disse também, lá em 1932, estamos falando aí de muitos anos, 21 anos depois do modelo atômico de Rutherford, ele concluiu que no núcleo também havia partículas neutras. Pois é, neutras, não tinha nem carga positiva nem carga negativa. Ele chamou essas partículas de nêutrons. Portanto, o que se sabia até o momento é que as partículas nucleares, portanto, as partículas que estão no núcleo, eram os prótons e os nêutrons. Prótons com cargas positivas e nêutrons com cargas neutras. E as massas, tanto do próton como do nêutron, eram muito parecidas, muito parecidas. Já na eletrosfera, a região onde as cargas negativas estão, existem os elétrons, que são as cargas negativas. A carga de um próton é o oposto da carga de um elétron. Os dois têm a mesma carga em módulo, só que uma é positiva, a outra é negativa. Tá? A massa de um elétron é quase 2.000 vezes menor do que a massa de um próton. Um elétron é uma coisa muito pequenininha, apesar de ter uma carga igual à do próton, o elétron tem uma massa muito pequenininha em relação ao próton ou em relação ao nêutron. Hoje se sabe que nós temos muitas outras partículas nucleares, né? Em um certo momento, alguém falou assim, peraí, tem prótons no núcleo e nêutrons? Então você está me dizendo que positivo com positivo vai ficar tudo juntinho? Positivo com positivo não se repele? E aí surgiu a necessidade, é uma outra história, seria um curso aí de física nuclear, né? Mas só por curiosidade, foi quando eles descobriram os gluons. Gluon vem de glue, de cola, né? São as partículas que promovem a manutenção do núcleo do átomo. E aí vai, tem míons, tem neutrinos, tem outras partículas no núcleo de um átomo importantes, tá? Que fogem do nosso curso de ensino médio. Bom, então voltando, eu falei que Dalton tinha se equivocado ao dizer que quem determina se um átomo é de um determinado elemento químico ou de outro, ou melhor dizendo, né, mais popularmente dizendo, se o átomo é de um tipo ou é do outro, ele dizia que quem determinava isso era a massa do átomo. Só que estava errado, Dalton estava errado, porque quem determina isso é o número de prótons que o átomo tem no núcleo. Pois é, o hidrogênio, vou dar um exemplo, o hidrogênio tem um próton no núcleo e aí tem um elétron na eletrosfera. Os átomos, por serem neutros, ele precisa ter o número de prótons igualzinho ao número de elétrons, tá? Então, se ele tem um próton no núcleo, ele tem um elétron na eletrosfera. Já o oxigênio, por exemplo, ele tem 8 prótons no núcleo e, portanto, tem 8 elétrons na eletrosfera. E aí você fala assim, qual é a diferença? O que determina se aquele negócio vai ser hidrogênio ou oxigênio? É isso, o número de prótons no núcleo. E esse número era um número tão importante, mas tão importante, porque você está nada mais nada menos que determinando qual é o elemento químico, né,
Então é um número tão importante que ele foi batizado como número atômico. Tá? Número atômico e ele é representado pela letra Z. Então, quando eu me referi ao número atômico, o cálcio tem número atômico 20, na verdade eu estou querendo dizer que o cálcio tem 20 prótons no núcleo. E se ele tem 20 prótons no núcleo, ele tem 20 elétrons na eletrosfera. Muito bem. Tem uma outra informação importante no átomo, que é o número de partículas que efetivamente tem algum impacto na massa desse átomo. Né? E quais são as partículas? O elétron é muito levinho, você precisaria de quase 2.000 elétrons para ter a massa de um próton só. Então a gente praticamente desconsidera a massa do elétron num átomo. Então o que a gente considera para pensar na massa de um átomo? O número de prótons e o número de nêutrons no núcleo. Praticamente a massa de um átomo é a massa do seu núcleo. Portanto, se você quer saber a massa de um átomo, a gente soma o número de prótons e de nêutrons. E aí foi atribuído a esse nome, a esse número de prótons mais o número de nêutrons, o número de massa. Olha o nome, número de massa. Portanto, o número de massa nada mais é do que o número de prótons, P, mais o número de nêutrons. Eu posso inclusive dizer que o número de massa é o Z, número atômico, que é o número de prótons, né? Mais o número de nêutrons. Essas informações elas passam a ser muito importantes para a gente conhecer o átomo. Você conhecendo o número de prótons e o número de massa, você tem uma boa informação sobre que elemento químico você está tratando. Existem átomos que fazem parte do elemento químico oxigênio, que são todos os átomos que têm 8 prótons no núcleo. Existem átomos que fazem parte do elemento químico magnésio. Quais são? São todos aqueles que têm 12 prótons no núcleo, ou seja, número atômico 12. Tá? As partículas nucleares, portanto, elas trazem uma informação muito importante para o átomo. Tá bom? Então é isso. É muito simples esse assunto, porém é muito importante. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Ele foi gravado com muito respeito, com muito carinho e com muito amor. Até a próxima!